Faltam 8 anos para 2021, ou seja, Sim. a fechada do ciclo da luz na Terra. Podemos dizer que estamos no juízo final? Sim. Já estamos no final. Sim. Já estamos. Completamente. Realmente ele começa em 54. 54. Mas realmente essa última etapa agora, de 91. 1960 ele inicia na Terra, não é isso que ele falou? Que fechava, abria o portal para a luz na Terra. Dali ele segue. Mas em 54 já gera poder de força, porque o Sol esquenta, né? Ele diz o Sol está esquentando mais. Né? E agora nós estamos sentindo o efeito. E eu sempre digo para a moçada quando eu posso, aí não tem só sol físico, aí tem sol espiritual nessa história. Que ele mais levanta, se você observar aí, uma das coisas que ele mais levanta é a corrupção. Não sei se você reparou aí. Iniciou lá em 54. A gente está achando que a corrupção aqui, não sei o quê, olha. Exatamente. Porque a gente tem que olhar que aquele Kunitoko no Tati no Mikoto, que foi aprisionado porque ele era muito justo, e nego na Era da Noite começou a inventar que a porta do Kimon, que era horroroso, que a gente tinha que aprisionar ele, só que o dia que a soja queimada desce algum... Disse, a soja agora torrada vai dar fruto. Voltou, ele voltou, ele foi escondido, pelo Izonomê, mas antes de ser Izonomê, ele foi escondido por ser o Ema Daioh. Ele governou o mundo espiritual, quer dizer, o mundo astral, para denominar. O mundo astral, ele pegava todo mundo que estava morto e lá bem cacete. Agora é aqui. Agora é aqui. Voltou, mas essa interrogação, o Sama ficou de dar. Não sei se escreveu no Japão, né? Porque é o mundo divino. Hein? Esse é daquele lago Biwa, esse aí, o Biwa? Lá do leste, lá do nordeste? Quando ele vira o dragão Izonomê, que é o dragão dourado. O Nitoko Tati não me contou, ele está no planeta, ele está aí. Agora ele está aqui. Essa comparação aqui da bomba de hidrogênio, que ele fala que é terrível, né? Ele fala que é terrível não é poder controlar o mal do homem, né? Essa que é a questão. Porque se controlasse o plano, isso que eu estou falando aí, o homem que peca, né? Você botar um macaco numa casa de louça, que o pessoal fala. Põe numa casa de louça, você põe um macaco. O que vai ser? Vai ser uma loucura, não vai? Vai ter que controlar, porque se o homem vai ser o secundário. Essa passagem é que vai ter que ser feita. Mas ao mesmo tempo ele diz que a bomba é que vai limpar-se. Ele cita isso, mas ele fala, é isso que é a grande limpeza do planeta. Ou ele se imagina que alguém vai explodir uma coisinha dessa. Essa é uma questão que... eu levantei várias questões, você já viu? Levantei a questão da AIDS, que eu podia ter levantado, que é a pior delas, que é a ébola. Mas está parado. Está parado, está congestionado. Está seguro lá, né? Mas aquilo lá, se dissemina aquilo lá, é um problema. A gente está enfrentando o aquecimento, né? A gente está enfrentando isso. Está enfrentando a poluição, está enfrentando a falta da água. Falta da água. Já vai acontecer. Olha, questão da energia dela, sim, catástrofes ambientais, tem um monte de coisa. Eu já li sobre o cataclismo que vai haver por conta de um grande planeta, alguma coisa desse tipo, que passa próximo e muda o eixo da Terra. Olha quanta coisa. Isso eu já vi falando. Percebeu? Não é? Tem uma hora que a gente realmente não vai saber o que vai acontecer de maneira que esse planeta permaneça para poder abrigar aqui o paraíso na Terra, e ao mesmo tempo tem que haver a destruição. Quanto que vai ser isso, eu não domino, entendeu como é que é? Não sei. Ele fala que esse Deus, que ele fala que é um Deus da destruição, que ele diz que não é destruição, é limpeza. Ele cita Deus dizendo, ele não vai destruir, vai os Ugumba, o nome mais ou menos assim, ele não vai destruir, ele vai limpar. Pois é. Da limpeza do Ida. Eu não sei como, isso aí a gente... Vai sair o que vai conseguir manter o que manter e limpar o que... Porque ainda tem a doença, né? Porque a gente não está nem falando nisso. A doença é outro problema. As formas de doença, de coisa. Porque hoje assim, eu estava olhando ali,
me deparei com uma pessoa com câncer, a outra com problema na vista. O que mais? Tem mais gente aí. Acho que eu me deparei assim com umas 3, 4 pessoas. Caramba, assim, o negócio está feio, o bicho pega mesmo. Bom, vamos falar outras coisas. Hermínia, como é que é, Hermínia? Hermínia está trollada aí. Explica aqui, eu vou fugir um pouco aí dessa hierarquia. Explica para mim essa coisa da divindade justas e malignas. Porque para mim divindade era todo mundo. Ah, não. Divindade não. É porque a gente tem mania de achar sempre que divindade tem característica, ela é sobrenatural, mas ela tem um lado... Mas ela tem uma missão... Olha, tem divindade que administra o nascimento, tem divindade que administra a morte, tem divindade que administra destino, tem divindade que... Então tem divindade para tudo quanto é lado. E tem as divindades que se rebelaram, né? Que queriam ser igual ao Criador. Porque tem uma questão que ela é muito importante e é complexa. É o seguinte: vocês viram que eu botei Deus com tudo maiúsculo, depois D com apenas um D maiúsculo, ou D com um D minúsculo, é isso? E botei o universo também, com tudo maiúsculo, tudo, só o U maiúsculo, depois o universo com um minúsculo. A gente teria que ver uma coisa que é... Ou você faz de outra maneira, mas podia ser a criação, criar. Esse verbo criar, ele poderia ter o criar com C-R-I-A-R, o C com só o C minúsculo. Eu não botei isso não, ou C minúsculo, tal, né? Ou então fazer como era feito, que depois desistiram, que é você fazer uma distinção entre criar e criar, né? Então o criar, não é no sentido de acreditar não, criar mesmo. O criar, que eu botaria criar com tudo maiúsculo, seria o criar. Isso é de parte do Deus com tudo maiúsculo. Isso é escrito por Meixo-Sama? Não. Estou falando para fazer a distinção, porque senão a pessoa se perde. Você quer ver? Vou dar só um exemplo. Um fazendeiro cria gado. Ou então um agricultor cultiva plantas. Ou cria, no sentido de cultivar, cria plantas. Certo? Isso não tem nada a ver com... Quer dizer, não tem nada a ver no sentido que isso está no baixo. Isso não está no alto. Não é de uma criação divina do Deus Supremo. Deus Supremo cria as coisas e depois começa a dar liberdade. Né? Quando ele começa a dar liberdade, você pode criar, pode não criar, você pode... Então, porque daqui a pouco, senão, se você não fizer essa distinção, você poderá chegar à conclusão seguinte, que tudo é criado por Deus. Você criou tudo, inicialmente, o universo, você criou os seres, Deus criou tudo isso. E as consequências dessas criações todas, é Deus que também está criando. Aí você fica numa coisa, peraí, tem que chegar a um ponto, você tem que fazer a distinção das coisas. Você cria isso aqui, está nesse nível. Quando os outros vão tendo liberdades, eles vão podendo criar também. Não é? Por exemplo, o Einstein criou a relatividade, mas ele nunca me lembro que ele tenha criado gado. Entendeu? Tem que começar a ver o que tipo de criação porque pode ser uma coisa do tipo originar, dar origem, mas pode ser do tipo causar. Entendeu? Pode ser do tipo que eu falei ainda há pouco, cultivar. Pode ter tantas, pode ser do tipo de localidade, né? Pode ser, eu criei um filho, o que você quer dizer com isso? Né? Manteve, na mantença, mas a criação é de Deus. Quando ele criou o Einstein. A mãe. Se ele usou e soube usar tudo que Deus lhe deu, como eu lhe dei agora, arroz, sal e água, o senhor fica olhando, o outro vem e inventa. A mãe, por exemplo, a mãe criou o filho. Em que sentido quer dizer isso? Tem que começar. Não, mas algumas coisas foram criações.
cara da lâmpada criou a lâmpada, inventou, mas não inventou energia. Ela já existe desde que mulher. Anotou muito, criança. Sim. Bom, eu queria responder ela, assim, essa questão da divindade, você tem que ver o seguinte, ela cria até que ponto? Até que ponto? Que eu coloquei logo uma questão para você verificar na divindade, né? Porque se ela, eu falei, ela pode, quando ela lida, porque tem orixás que lidam quer dizer, o próprio, aquele Ra, o Ra lida com o nascimento, o Ra dos egípcios, né? Então, porque tem o Atom e tem o Amon-Ra. O Amon-Ra é o deus espiritual mesmo, o Atom não, já é um deus mais fraco, né? É do sol, mas é uma coisa mais fraca. Bom, mas eu não sei, eu acho que eu... Agora, a pergunta que eu tenho é essa, me chama diz no ensinamento, não sei se ele diz. Está funcionando, Natasha? Natasha? Já falou isso aqui. Está funcionando? Você já falou isso aqui. Kanzeon Bosatsu é quem fica realmente por trás dele na hora da administração do Shorei? Vamos dizer, Meixo Sama, ele... Nem vou usar a expressão Meixo Sama, vou usar a expressão seguinte. Essa pessoa que ganhou um nome Mokichi Okada, o nome dele é Mokichi Okada, né? A mesma coisa é você falar Príncipe Siddhartha Gautama, uma coisa é ser Buda. Buda é nome religioso, né? O nome dele é Siddhartha Gautama, né? O nome de Meixo Sama é Mokichi Okada, né? Bom, a gente tem que começar a acompanhar a evolução de Meixo Sama em cada momento, né? Então, uma coisa, ele ser Bosatsu. Bosatsu é uma coisa, é a coisa que está buscando iluminação. Isso começa... A mão fica do lado dele. 26. Pois é, você vê, em 21... Em 21, a bola de luz começa, quer dizer... 26 fica do lado dele. Isso, aí começa o Bosatsu. Em 31, porque essa luz... Quando quer que dá a transição da era da noite para a era do dia, né? Isso. Essa luz aqui vai dar origem ao Komi Onyorai. Isso tudo como se fosse um feto gerando mesmo. Isso. Só que é uma evolução espiritual, não é de 9 meses. Isso. Né? Não. Então você vê que cada momento desse que vai havendo uma transição, vai apontando um estágio de Meixo Sama. Ele vai galgando um espaço maior. Né? Até chegar realmente a Meixo Sama, que ele chega com Miroku San-e, que é o encontro dos três. Buda, Jesus e Kanon. Porque antes ele pensava que ele, no shintoísmo, o pessoal, mas como? Eu não tenho nada a ver com Kanon. Nomoto? Que Kanon? Não tem nada a ver com Kanon. Então quando o cara apontou na fotografia, disse, mas eu estou vendo... Não é? Tirou a foto, começou a mostrar. Então a chegar a um nível que ele, quando ele fala na oração, que ele diz assim, que é Kanzeon Bosatsu. Isso na Zengen Sanji. Na Zengen Sanji. Ele explica toda a vida dele na evolução. Quando ele fala Gusei no Mikami, ele está se referindo à chegada do Messias. A Dorô fala Mexia no Mikami. Mexia Sama já é Messias. Ele vai se transformar nisso em 1954. Isso. Messias. Fica até o final, até 55. Aí isso. Vai com ele. Isso. Ele vira o 36. Aí entra estado de união. Estado de união. Ele fica um ano como Deus Supremo dentro dele. Um ano. Tem uma hora. Reparou, tem uma hora que ele faz uma malandragem aqui que eu fiquei assim olhando. Porque ele fala uma coisa que está perto da morte dele, que ele fala assim, eu agora não posso falar, mas daqui a um ano, não sei o quê. Conversa fiada, porque ele vai passar, ele vai morrer. Né? É que no final das contas, quando alguém também fez outra pergunta, você deve estar notando, você começa a reparar que ele está sabendo, porque ele diz assim, mas quem é que vai ocupar no mundo divino? Lembra? Que ele deu a pala do mundo material, do mundo espiritual, mas no mundo divino não. Por quê? Estava esperando ele morrer para ele ocupar o lugar. Entendeu? Porque ele é Deus, né? Ele vai ocupar o lugar. Mas ele não podia estar ocupado. Mas tem muita coisa aí, tem muita malandragem. Cristiano, você está enrolado aí com
Está sentindo qual é? Tem que fazer aquelas perguntas, Cristiano. Aquela. Como tu está falando aí do dragão, né? Falou o negócio da empresa, isso é até complicado, porque pela própria cultura, a gente não consegue observar isso. Né? Porque a gente vai imaginar que vai fazer uma limpeza. No sentido lado ruim. Realmente, se a gente for parar para analisar friamente, a concepção da palavra realmente precisa ser feita na vida. Só que a gente vai estar entrando no conceito de ser humano, né? Vai estar nas questões que são criadas pela lei do homem, que você não pode fazer nada disso e tal. Aí que vem a questão, se realmente é necessário fazer isso, meio de cima, né? Precisa fazer isso, depois que é feito isso. Assim, como é que é? Assim, morre um monte de gente, ela chega lá, daí uma coisa lá, uma pessoa lá, essa pessoa que apertou o botão lá, matou todo mundo, como é que fica? Porque na verdade aqui está dizendo que tem que ser Deus, né? É a mesma questão que você vai ler para Hitler, para Stalin, são causadores de... Ele cita Molotov também, não sei se você viu, Molotov, que é criador do coquetel Molotov. Está pedindo aí para vir ao mundo, para ajeitar, está pedindo perdão para ele. Foi na época ou foi agora? O problema todo é que quando você caracteriza um camarada fazendo isso, ele pode fazer por duas razões. Ele pode fazer por missão ou ele pode fazer por vontade própria. Essa que é a diferença entre o Stalin e o Hitler. Aí nós vamos entrar numa coisa complicadíssima, entendeu? Nós vamos entrar numa coisa complicada que é o judeu. E aí a gente pode... Porque a gente levando umas coisas meio a sério, você vai ser chamado de tudo. Você vai ser chamado de machista, vai ser chamado de racista, você vai ser chamado de uma coisa. Mas o negócio é você prestar atenção, por exemplo. Ele fala, o que quer dizer? Quando entra naquele negócio no esquema taoísta, por exemplo. Você criou, veio o Tao, caminho, depois cria a dicotomia com Yin e Yang, depois vai chegar ao que a gente chega aqui, que eu fiz aqui, que no fundo, céu, terra e homem. Só aqui que eu botei o nome, botei Deus, botei o mundo e botei o homem, o terceiro volume, né? Aí você começa a ver, bom, você colocou essa dicotomia, colocou, agora começa a dar prioridade a essas coisas. Vai dar uma prioridade ao homem, por exemplo. Você está lascado, né? Porque você vai ser mal compreendido. Mas se, você falou a palavra lei ainda há pouco, mas suponhamos que existe uma lei, e a lei da ordem, realmente, suponhamos, que aqui no Brasil não tem nem jeito, porque duvido que a maioria das mulheres entre realmente, ou se sinta ter entrado no tronco do marido. Duvido. Nós somos muito água, muito horizontal, quase não tem verticalidade, não tem hierarquia, não tem. Nós vivemos muito mais aqui. A gente não tem o costume de viver lá. E o que tem que fazer é cruzar. Então, só estou dando exemplo disso para te mostrar como o negócio é complicado, né? Então, viver sobre a ordem, você precisa conhecer a missão das coisas. Quando eu falo a missão das coisas, é a missão do sexo, é a missão da filiação. Porque tem gente que não tem menor, assim, quem cultuar não ter passado nenhum, que ele era um miserável, qualquer coisa você pode falar, entendeu? O cara não vê essa cultuação de antepassado. Não vê que isso tem a ver com o aprimoramento dele, ele ter entrado ali e que os outros estão no mundo espiritual, ele trabalha para eles, ou rezando, ou fazendo dedicações, e eles para cá, o negócio continua. O pessoal não tem visão nenhuma, a maioria é tudo materialista. Como é que vai ter essa visão, entendeu? Então, há realmente a missão das coisas aqui, é uma avacalhação terrível, né? Agora, se você conseguisse enxergar isso, você dizer assim, espera aí, quem era realmente os judeus, o que tem sido os judeus, o quanto tem sido positivo, o quanto tem sido negativo, o quanto o Hitler estava errado,
Mas os judeus ocupavam as economias realmente, dominavam as economias. E o remédio. Remédio também, mais atrás. Então, peraí, cara. Como é que é isso? Quer dizer, o povo realmente estava sacrificado. Aí Hitler vem com uma missão, que aí você vai dizer assim, é uma missão terrível, uma missão chata. Mas se é missão, é muito mais atenuada do que quando não é missão. Entendeu? Ele era budista. A missão fala que era missão de canônico. Hitler era budista, vegetariano. A força centrífuga e centrípeta. Exatamente. Na cor vermelha. Você vê o nazismo, a cruz. E a cruz dele é a cruz de Canon, mas o relógio é invertido. Invertido. O dedo da cruz de Canon dele, que é a nossa cruz, está invertido. Se você olhar os ensinamentos de Meshama a respeito disso, ele está enaltecendo Hitler. Sim, ele diz que veio com uma missão de Canon na Alemanha. É porque ele usou a força Veio com missão de Canon na Alemanha. Cara, aí você tem que começar a entender, não é no sentido, você está entendendo assim. Força de pensamento. Não, eu estou falando assim, até no sentido de você como olhar aqueles campos de concentração, você começar a olhar essas coisas todas, aí você olha assim, caramba, tal. Mas faz parte, quer dizer, é horrível isso, mas é assim. Infelizmente, não vou ficar, eu sou existência criada, eu não sou o criador de nada. Então, existência criada tem que mais entrar e observar e se posicionar. E agora, né? A Record diz que ele foi parar no Nordeste, vai ter uma reportagem. Bom, agora, primeiro então, não sei se ficou claro o seguinte, poderá existir com alguma missão, uma missão do tipo dragão, de ajudar nessa limpeza? Pode ser. Meshama cita como missão Hitler Canon na Alemanha. Fazendo uma missão de Canon na Alemanha. Agora, quem que vai vir isso? É claro que uma pessoa que cumpre uma missão dessa, eu sempre estou usando a palavra, está atenuado. Quer dizer, o aprimoramento de Hitler é muito menor do que do Stalin. Porque Stalin matava até os amigos, pô. Entendeu? O Hitler nem fazia isso, matar os amigos, não tinha isso. Mas o Stalin passava a régua, porque ele desconfiava de todo mundo, né? Então ele matava todo mundo. Então realmente é complicado, né? Mas diz que ele vai ficar mais 6.000 anos, que Hitler só deve gerar na era da noite, que ainda vai entrar depois de 5.021, talvez ele volte ao planeta. Mas eu quero fazer questão de dizer o seguinte, eu não estou levantando assim a questão de mostrar, eu não estou querendo dizer qual vai ser o caminho, entendeu? Porque realmente eu posso te dar vários, até ele já citou mais um aí, tem tantas possibilidades, entendeu? Tem gente que está achando que as placas tectônicas estão mexendo, o sol está variando muito, não é só aquele de 11 anos, não. Ele está jogando, e você sabe disso, você que é do ramo, você sabe, se dá aquela ventania lá do sol, pô, aquilo ali arrasa aparelhagens, um monte de coisa. Cara, o que vai ser, eu não sei como vai ser. Eu só tenho a certeza, porque ele falou, é que se a gente vai entrar numa era do dia e não vai ser desses 7 bilhões de pessoas. A igreja parou de falar dos 10%. Vai ser 3%. Mais os 10%. Ele, inclusive, fala de 3%. Ele numa hora, ele escreve 3%. Onde temos de 7 bilhões. Eu não vou nem dizer que seja... Eu não vou nem falar morte. Eu vou falar que vai ter uma limpeza. E sabe como é que é? Se você tiver um pouquinho sujo, uma passadinha de mão vai. Quando você está com aquelas cracas, que chama, né? Crosta, né? Quando você está com aquelas crostas, caraca, né? Você, com a caraca. Eu vi um aí que está com a caraca, eu vi como é que foi, cara. Foi fácil não, você tem que passar o... rec. Olha, eu vou falar de mim, que é melhor, ao invés de falar dos outros. Hoje eu fui no pedófilo. Pedófilo não. Eu fui no pedólogo. Podólogo. Eu fui lá no podólogo. Eu estava com casca dura. Né? Eu vi o cara pegar como se fosse uma bisturi aqui, lá na navalha, sei lá o que é.
Ela, mulher, ficou raspando aquela. Depois ela disse, não posso fazer mais nada, que senão vai sangrar. Então eu fico imaginando, de acordo com o que a pessoa tiver, como é que vai ser essa limpeza. A minha hoje foi só um. É do pedófilo. Voltando a isso, na verdade, toda essa questão do Irã-Iraque, onde eles botam bomba e explodem crianças em ônibus, também é uma missão aqui, horrível, destrutiva, mas é uma missão. Quem está ali se incorpora ali para receber. Olha, toma como ponto, você vai ver, você lendo os ensinamentos aí, você toma como ponto Jerusalém. Olha só, quando você toma como ponto disso, isso foi origem de quê? De cruzadas. Cristianismo tentando recuperar o islamismo, ponto de cruzada. O que é que Meshama fala? Que o próximo solo sagrado vai bater em Kyushu, que tem a mesma latitude de Jerusalém, e que esse vai ser o último. E o portal que vai abrir, que a gente já estudou, que é aquele portal que foi fechado, vai abrir em Jerusalém. Então o negócio está lá. Mas lá é uma encrenca só, cara. Porra. Permanece uma dúvida. Tá legal. Que quando fala, por exemplo, de um exemplo político, o avião nas corrigentes, de repente é uma missão. Mas eu ouvi uma frase, não sei se o mal advira a terra, mas é daquele com quem o mal vier. Ah, sim. É isso aí. Ele pode ser um instrumento Isso. para purificação, mas ele vai pagar. Vai pagar a conta. Sabe quem é isso? Vou falar baixinho aqui por causa da encrenca. Maomé. Maomé, ele foi um trucidou, mas realmente ele botou a unidade, botou o Deus único, que é aquela parafernália de ter vários deuses para tudo quanto é lá, empurrou na conquista, vamos falar assim. Ele partiu para a conquista. Ele acabou com aquele negócio de Meca, com aquele contando de Deus. Ele invadiu lá e quebrou. Pois é. Acabou com aquele Deus. Mas ele tem uma conta a pagar. Mas ele paga isso. Paga a conta, é isso que a gente está falando. Paga a conta. A doutrina da é uma doutrina desgraçada aí. Ele não fala ele não fala que o ensinamento cristão, que as pessoas vão ter gente que vai ter tanta mácula que não vai ter força para nada. E nem os médicos vão descobrir nada, não vão saber de remédio. Até os próprios médicos vão buscar, vai ter tanta mácula que ele não vai conseguir. Esse é o lado da doença, Para fazer nada. E disse que a luz vai ser muito mais intensa, muito mais forte, que as pessoas, tem pessoas que não vão aguentar. Não, porque ele fala do congelamento. Você vai tomar o remédio e vai curar, e na mesma hora vai cair tudo. A pintura que eu estou falando. Vamos fixar no seguinte, olha só. Se vai ser limpeza, né? Tem que estar limpo. Vamos botar a palavra, você tem que purificar, né? E a gente tem a ideia, simplesmente, às vezes, a gente só analisa a questão do ponto de vista material. Então, se a gente começar a pensar no mundo espiritual estando sujo, né? E as pessoas estando sujo, né? A gente tem que começar a pensar que a grande missão do Jorei é essa. Então, vai precisar de gente para ministrar Jorei. Eu já acho que é coletivo essa limpeza. Não é essa limpeza uno, não é? Também tem isso. Olha só, se você pega uma bola, suponhamos aqui, eu estou com uma bola, vamos usar toda limpinha, e aqui tá cheio de poeira. Se eu jogo essa bola no chão, aonde que bater, fica sujo, não fica? Tá lá as máculas daquele local. Tô fazendo uma analogia. Quando você levantar ela aqui, aquilo tá com máculas, tá tudo lá sujo, né? Então pode acontecer de você que aquilo ali estaria no nível, vamos dizer assim, se estiver muito sujo, provocando doenças naquele local, falta de prosperidade, né? Muito conflito, um lugar desse assim. Então ali, vamos dizer, ali eu vou identificar, ali está o inferno. Naquela parte do globo terrestre está o inferno. Como aquela parte limpinha, pode estar um solo sagrado. Entendeu? Quer dizer, aí vai gente com uma missão de querer salvar o inferno. Então o que ele tem que fazer? Ele vai ter que jogar a luz para limpar aquilo ali. Então suponhamos que aquele sujo que está aqui,
algumas pessoas ficam limpando aqui, não sei o quê, então salvou o inferno, ou seja, salvou aquela parte ali, o restante daqui continua sujo, entendeu? Essa que vai ser a missão de ter algumas pessoas, em vez de ser um bodhisattva, que é o bodhisattva, que não vai pular o muro, não, ele vai ficar esperando pessoas para querer salvar. Do outro lado do muro, está tudo limpinho, está tudo limpo. Tem caras que vão ficar com a missão seguinte: quem é que vem aí, pô? Mas ele não vai. Ele é um bodhisattva, quer dizer, ele é em outra linguagem nossa, ele é o bodhisattva. Mas é um bodhisattva. Bodhisattva. Esse camarada, ele busca a iluminação, não só para ele, porque ele sabe que só para ele não adianta. Ele busca para todo mundo. Porque é assim, eu vou falar hoje, por exemplo, eu fiquei assim na hora que eu encontrei essas pessoas mais adoentadas, mais com problema, eu fiquei pensando assim, né? E realmente foi gozado, porque eu estava pensando na pessoa, de o que eu posso fazer? Eu já fiz algumas coisas, mas tudo assim, no anonimato, né? Quando eu estou falando anonimato, então fica no anonimato mesmo. Mas eu fiquei pensando assim, cara, se eu fizer por essa pessoa que está passando isso, talvez eu não passe. Eu fiquei pensando assim, entendeu? Meio na troca mesmo, entendeu? Que a gente tem esse momento. Aí eu fiquei pensando assim, meio na troca. Aí o que aconteceu? A pessoa aparece na minha frente, cara. Eu digo, pô, cacete, olha aí. É hora de eu fazer, entendeu? Então aquele negócio que você falou da prática, que você está querendo praticar, se a gente conseguir arrumar um grupo aqui de maneira que a gente acabe arrumando práticas para a gente, pô, a gente vai em frente, ó. Se a gente está herdando isso aqui, está aprendendo coisas, deve ter muita gente por aí precisando de entrar naqueles 3%. O cara está desesperado para encontrar o lugar, pô. Cadê o lugar, pô? Não encontra. Eu acho que aquele negócio que você está querendo fazer, da gente passar para ter um Facebook, para ajudar, porque meu site já está... Eu até depois te mostro para as pessoas, tem gente... Tem um cara que escreveu aqui, eu até arrumei, eu já perdi, não está aqui. Você vê? Caiu um papel. Você vê que o cara fala, eu só trouxe esse, porque tem gente escrevendo, isso não está no site, está o cara escrevendo na internet. Mas o que ele escreveu assim, quer ver? Ele vai falando muita coisa aqui, assim, ó. Mas esse assunto, que ele foi falando várias coisas, mas esse assunto vai ficar para amanhã, pois hoje descobri um site do qual nunca havia ouvido falar e que me deixou muito intrigado. Aí cito o site é esse, botou lá o meu site. Isso assim, não vou poder falar muito para vocês sobre ele, pois entrei nele pela primeira vez há 30 minutos atrás, olha só. Ou seja, eu sei praticamente nada a respeito dele. O que eu vi pelas próprias informações que existem no site é que eu fui professor, foi não sei qual tal. Bom, porém o que me intrigou foi a quantidade de material de estudo sobre Meixo Sama, Jorei, os ensinamentos que ele tem escrito no seu site. Aí ele vai falando, pelo que eu pude perceber, olhando rapidamente o site, ele tem mais de 20 obras escritas sobre esse tema, cada uma com a média de umas 200 ou 300 folhas, ou seja, é muita coisa. Como é que ele está falando? Não posso dizer quase nada a respeito das obras, eu não tive tempo de ler. Minha primeira impressão é que as obras possuem viés, vai para fora. Quer dizer... Ele conhece, ele sabe. Eu já tive contato com outras pessoas também nesse problema, assim, gente até de próprio messiânico, eu não sabia que era messiânico, estava falando com a pessoa, sei lá. Então, eu comecei a ver, eu não quero, porque eu sempre fui, na minha perspectiva, sempre fui pesquisador, nunca fui professor. Eu sou professor de um curso só, quer dizer, eu produzo, aí dou o curso, acabou, entendeu? Mas eu acho que formando uma escola, tendo várias pessoas querendo divulgar, entrar nesse negócio, é com todo mundo, pô. Eu não quero ficar preso nessas coisas. Se a pessoa quiser me consultar, dizer, eu estou dando essa resposta, tudo bem, eu olho, vejo se está legal, se não acho, dou minha opinião, entendeu? Mas acho que tem um monte de coisa para fazer. É isso que eles estão porque o meu site hoje está com 3.300 visitas. Para mim já está bom, entendeu? Mas, pelo que ele falou, eu já tive essa experiência, uma pessoa coloca no Facebook lá dela, nossa senhora, o cara... Eu fui parar, eu falei para você, né? Fui no culto, no antepassado, a mulher passou perto de mim, aí voltou de novo. Não foi você que eu tinha falado sobre o vídeo das palestras da morte dos líderes messiânicos. A pessoa parou, voltou.
Até ela quis brincar comigo, assim, pô, eu te pedi um autógrafo. Eu não vou dar não, você não sabe meu nome. Entendeu? Você vê que se a gente pode fazer isso, fazer disseminar. O senhor citou alguma coisa sobre o líder? Não. Sobre o líder, nós perdemos, o senhor citou alguma coisa? Não, vou ler. Está lá, ele é vídeo? Está no vídeo. Vou ler. Está em vídeo, tá? Eu vou abrir lá em casa, chegar em casa e vou dar uma vez. Porque ninguém falava sobre nada, eu digo, eu não vou ficar ouvindo de novo que foram chamados para lá para cima, né? Estão brilhando no céu. Não, esse eu acho que é uma nave, né? Eu não quero nem entrar nesse detalhe, eu acho que a gente tem que olhar. É que eu confundo, não. Não, botaram os 6 e disseram, se despediram da terra porque estavam precisando. O mais interessante para mim é o número que ele vai. Para mim, foi uma coisa que eu prestei atenção no número dele. Deixa o Samba morre como 9, deixa o Samba vem como 9, porque 1882, 23, né? Tá 9. E vai com 9. Ele, não sei se veio com 9, mas ele foi com 9, 72. Ele ia fazer 73 em dezembro. Mas a espiritualidade fechou nele em 72, 9, 72, fechou 9 nele. Quando fechou 9, levou ele. Levou ele de uma forma bem suave, não teve dor, talvez eu diga assim, porque ele tombou a cabeça, né? Estava dando até uma palestra, né? Não, está preparando uma palestra aí, mas levou ele com 9. A coisa que eu Mas ele sentia fortes dores de cabeça. Mas foi 10 de fevereiro de 1955. Aí não faz 9, não. Não, eu não sei se ele veio com 9. Não, fala o Meixo Samba. Se ele veio com 9. Meixo Samba veio com 9. Veio. Veio com 9. Mas não foi com 9. 10, 72. Não, digo a idade dele. Idade, estou falando. 72, 9. Tá. E o Emaná do Ataná? O Ataná vai com 72, 9. Ele fechava 73 em dezembro. Ele ia fazer 73 anos em dezembro. Mas a espiritualidade não permitiu, fechou em 72. Tudo bem. Para mim, assim, eu gosto mais de também ver, para aprender. Eu acho que eu estou com o Meixo Samba, ele fala o seguinte: acompanha a vida, minha vida, acompanha todo mundo, criado lá, servidor, qualquer nome que dê, acompanha a minha vida, põe no papel, explica tudo e tal. Então o Meixo Samba, ele queria que todo mundo acompanhasse para aprenderem com a vida dele. Eu acho que as pessoas, quando morrem assim, eu não sei nada da vida do Watanabe. Não sei nada. Tem uma informação se ele sofria do coração, se ele... Eu não sei nada. Dores de cabeça. Já tinha? Já tinha. Várias vezes eu li. Inclusive, ele estava no metrô. Ele estava no metrô, encontrou o neto. E ele falou, você não me viu? Ele tomou fortíssima dor de cabeça. Agora, qual era o diagnóstico? E ele dava... ministrou, ele até comentou que recebeu Jorei no trem do neto de Meixo Samba. Não, tinha que saber se tinha pressão alta, não foi? Não, vamos partir para outra coisa. Eu soube que ele tinha câncer. Eu ouvi falar também. Foi curado. Muita coisa. É melhor dizer o que a gente não sabe. Eu acho que o ideal, estou falando do ideal. O ideal, eu acho que é bom a gente acompanhar, porque a gente aprende, né? Por exemplo, eu nunca escondo o que eu tenho, né? Tenho, até falando, eu comecei a olhar e caramba, pai, o teu negócio é feio. Estou com isso aqui, o pessoal diz, olha, talvez isso aí possa vir a ser, como é que é o nome daquele negócio? É glaucoma, né? Aí aqui tem um cisto, que aí fizeram lá a punção, e aí tem que acompanhar. Depois vou descendo aos poucos. Espera aí que tem tanta coisa. Depois estou com um braço. Daqui a pouco estou com um barrigão. Isso aí é ruim porque essa barrigona. Daqui a pouco tem a próstata. Você tem que cuidar da próstata. Daqui a pouco você tem um pé, não sei o que. Esse aqui, esse osso aqui está um pouco. Caramba, pô, se for acompanhar essa porcaria, é uma multidão de coisas. Certo? Mas eu vou tentando viver, primeira coisa, com alegria. Primeira coisa é isso, porque se a gente escorregar, começar a ficar
emburrado, não sei o quê, chateado. Não, pô. Vai controlando, a próstata mais ou menos. Quando você urina mais livre, daqui a pouco urina menos, mais complicado. Conheça ele, mas não sabe. Ele quem? Está assim muito nesse estado aí, administrador. Também está com problema na próstata. Isso aí, faz parte. Ele está mais ou menos levando a isso. Quer viver muito? E a pessoa não é muito. Sai aqui, entrou, saiu, saiu. Vamos lá, vamos em frente. Vamos aproveitar que ainda tem uns minutos. Isso é só para tirar o cascalho. Isso aí, você falou tudo agora. Ó, uma pergunta aí, ó, Cíntia, sei lá. Mas na minha cabeça, vocês estão com essa sequência que a gente comenta aqui, eu percebi que seria conclusão, seria complemento para mim, que a gente vê que até uma atividade nos mais diversos níveis também passa por evolução. Você comentando que, né, existem confrontos, embates umas com as outras, elas contribuem para os nossos crescimentos e elas mesmas também passam por isso, né? Apesar de a gente faz parte de você, do Deus Supremo onisciente, onipresente, né, onipotente, mas ele também passa mesmo esse ciclo, né? Ao longo dos anos aí, como a gente vê, até porque, como você vê, a atividade que o Mestre São Mateus tem é relativamente recente, da década de 50, né? Para trás, né? Tem umas histórias até para chegar ali, né? Só se queria pontear aqui. É evolução mesmo. Mas também existe uma evolução a nível de Deus Supremo. A coisa está totalmente pronta, assim, como a gente fala, é assim, a última história é essa. Então, quando a gente comenta assim, essa questão de eliminação e tudo, eu não vejo eliminação como um extermínio, né? Às vezes nem sempre você matando, você matava, vai tirar um grupo. Talvez seja para deslocar, né? Um grupo para outro grupo, botar grupos juntos, exatamente na relação, um contribui para o crescimento do outro, né? Mas não essa questão assim de, né, pessimista de extermínio, não, vai ficar, vai desistir. Eu acho que todo o universo ele contribui para o crescimento de todas as criaturas que Deus colocou aí, eu vejo assim, ele mesmo, né, participa desse processo. Tem duas formas da gente olhar assim essa. A gente não precisa ser tão pessimista assim, né? Tem duas formas de deslocamento. Uma seria realmente de preservar o planeta Terra para uma evolução e aí destacar para outros planetas e outras coisas, essas outras pessoas que talvez nesses outros planetas estivessem em outro estágio, que eles pudessem até ser uma capela, quer dizer, ser uma coisa evoluída para aquele planeta. Pode ser, né? A pessoa lá chega como superior. Superior, como Deus, né? Porque já pensou, conhecimento de Deus. Veio para cá, mas você vai ter vai para lá, chega como superior lá. Quer dizer, pode ter esse deslocamento e pode ser também, nesse sentido de limpeza, né? Você... Eu não sei se ainda dá tempo de... Isso é minha dúvida, não sei. Porque se ainda dá tempo de reservar pedaços, como se fosse assim, separar o planeta em alguns lugares. Porque eu estou vendo assim, a missão colocando sempre modelos, né? Então os modelos de solo sagrado, depois passam uma cidade, né? Então você vai vendo que tem locais que podem preservar pessoas. Como eu estou querendo fazer? Se eu falo assim, se eu tenho muito dinheiro, se eu ganho uma lota, todo mundo pensa nisso, não tem dinheiro, tudo pobre pensa nisso. Então eu também penso nisso. Eu penso assim, se eu tivesse um local, eu podia pegar as pessoas que eu acho boas e ficar vivendo junto e numa base assim, você sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, cada um contribui com o que sabe e a gente desenvolveria um local, né? Pode ser uma fazenda, pode ser um shopping, pode ser uma feita cidade universitária, pode ser tantas coisas que a gente pode inventar, né? Então era possível então que alguns lugares ficassem assim, sabe, um lugar onde tem conflito? Imagina um lugar que tem conflito. Bom, no Iraque essas coisas assim é mais fácil, né? Esses lugares aí. Mas aqui no Brasil dá para imaginar um lugar assim que você vai lá e eu não vou lá não, esse lugar é cheio de problemas, né? Então é capaz de ter pessoas que vão ficando aí falando com, né? Por que nós nascemos aqui? Então por que algumas pessoas vão morar naquele lugar de encrenca, de morte, de confusão, né? Eles vão acabar sendo eliminados ali, eu não sei que maneira, um mata o outro e passa a perna no outro, e é um local de confusão mesmo, é um inferno, um pedaço de inferno que está lá naquele lugar, entendeu? Se sobrar, ficar,
vai ser conduzido de uma forma para um determinado lugar que vai ser salvo. Pensa assim no... Quer ver? Eu vou te dar um dado para você ver. Olha a confusão. Vou te dar um dado de uma pessoa, podia dar outro, mas vou pegar o imperador. Meu nome dele, o Adriano Imperador. Nasceu lá naquela favela, como é o nome daquela favela, lá perto do Vila Cruzeiro, tá certo? Mas ele não, a ideia dele ficou, não quer sair da Vila Cruzeiro, não é? Aí eu fico olhando, agora você pega outros caras, disparado, cara, nunca mais apareceu naquele lugar, né? Então tem gente que tem realmente uma afinidade com aquele local, com aquelas coisas, né? Gosta daquela confusão, ele até está se sentindo talvez bem, porque já pensou, agora ele pode fazer uma casa melhor, mas assim mesmo ele pode pagar as cerveja para um, para outro, ele fica na posição do imperador, viu? Vai lá para lá. Mas fica naquele nível, cara, não é? Por quê? Mas isso eu até entendo. Lá ele fica despojado, não precisa andar de sandália havaiana. Isso. Se eu andar aqui no Grajaú de sandália havaiana, advogada, na igreja eu vou falar. Eu sou igual ao imperador, eu prefiro ficar num lugar despojado. Então, já viu, tem pra tudo. Eu tô querendo ir pra lá. Entendeu? Eu entendo isso. Tudo bem, então tá vendo o exemplo? Já tem um exemplo concreto. Tem de tudo. Mas tem aí de vai tudo. ter entre ela uma diferença. Ela tem uma parte do saber e ele tem totalmente a ignorância. Vai ser uma iluminada. Ela tem uma parte do saber e ele é guiado pela inteira ignorância. Vai ser a Buda de lá. A ignorância dele material como a ignorância dele espiritual. Porque nem com Deus que esse homem se pode conversar. Quem é que pode chegar perto dele para dar uma ideia de tal Vou te dar um exemplo agora, mais um exemplo. Como é que é a complexidade? Quando vocês não conhecem, às vezes, aquelas menininhas ricas da Zona Sul, vai pra favela se meter com o cara, o chefão do tráfico. Aí, Vinícius, também homem malandro são os melhores. São bufadinhas, e pá, perfume fofoca também, meu negócio é Vila. Tem de tudo, meu, tem de tudo. Ô sartista, presta atenção, abre o olho. Não vou falar nada, né? Você sabe, abre o olho. Olha lá, Cristiano, cadê as perguntas, Cristiano? Subiu pra cabeça. Ela gosta também. Ela também gosta de homem malandro. Já tá na hora, né? Hein? Acabou. Não, quer fazer a outra pergunta? Fala. É que eu estava olhando aqui sobre uma parte da página 63, que eu achei interessante. Que fala o celeste segundo a leitura de um portal, que eu acho que é no céu. E eu tive um sonho interessante falando uma mensagem sobre a leitura de um portal. Só que eu nunca tinha lido nada sobre isso. Né? E aí que eu estava conversando como que a espiritualidade ela é muito organizada. Né? É aquela questão de que a gente, quando buscando informações, tem informações ela está bem próxima. Às vezes, tudo que eu tenho dito que fala, na verdade, a maioria das questões está dentro de nós. Então, se a gente tem um problema, a gente gera. Se a gente tem uma solução, a gente gera. Então, na verdade, tudo eu nosso, como você falou, qual é o problema? Vou viver ainda, vou viver alegre, um estado de si. Aí eu queria saber mais informação sobre o portal. O que seria esse portal? Bom, primeiro a informação que eu te daria é o seguinte. Eu fiz um vídeo sobre isso. A Natasha foi comigo lá até nós fomos naquela maquete ali da Igreja Universal ali
Mas não vai ter vida. Ah lá, o seu Luiz foi, levou também. Nós fizemos 2 visitas lá, não foi? Aí conversamos com as pessoas e tal, e que tinha. Mas eu já fui ali já prestando atenção no que eu queria fazer, quer dizer, porque eu sabia que ali tinha uma maquete. Né? E eu peguei o que Meixo Sama escreveu. Quer dizer que quase ninguém presta atenção nisso. O que seria essa segunda abertura? Você vê que nós estamos mencionando aqui, mas ele lá tem um ensinamento que ele fala sobre isso. O senhor colocou aqui nesse trechinho, não, está dentro do livro, né? Está dentro do livro. E tá no meu site com vídeo mesmo, entendeu? Você pode olhar ali que vai te explicar muita coisa. Mas para te dar uma visão assim curta, né? Que lá está explicado com detalhes. Primeiro você vai observar que historicamente, bom, você sabe que Jerusalém ele abriga as 3 grandes religiões ali, né? Por motivos diferenciados. Quer dizer, Maomé ascendeu, foi ao céu dali, né? O Cristo ele faleceu naquele lugar e o judaísmo foi o... Começa com Moisés, foi o patriarca das 3. Patriarca das 3. Que viveu. Moisés. Que a última era do dia. Ali Moisés. nasceu o zoroastrismo? Não. O zoroastrismo não está ali. Aquele Caminhou pessoal... ali, mas não está ali, porque os 3 reis magos eram os zoroástricos. Como é que era o nome? Porque tem os sumérios, tem os babilônios. Bom, mas voltemos lá ao negócio. Quer dizer, então ali tem uma história que aquilo ali era uma abertura. A gente demorou de encontrar, a gente foi nessa maquete, e depois, historicamente, eu procurei ver, assim, porque não tem, você procura em filmes, não tem isso. Mas eu comecei a procurar em pessoas que iam em Jerusalém e ficava filmando. Quando você vai lá fazer uma visita, você começa a filmar. E eu sabia que o negócio estava em frente, tinha estou esquecendo o nome das coisas, é o jardim que Cristo teve nesse jardim. Não é do Éden, é outro nome, é um jardim conhecido. Você fica naquele mundo da lamentação por cima. Você de lá de cima, você vê exatamente esse portal. E esse portal foi fechado mesmo, né? E você vê que ali enterraram pessoas ali, aí não podia passar, fizeram aquilo de propósito, uma série de questões ali. Que aí o ensinamento diz isso, quer dizer, quando esse portal for aberto de novo. E é o que a Meixo Sama pregou? Pregou é que quando colocar um solo sagrado lá, olha a complicação, que é muito difícil. Que aquilo ali, pelo menos hoje, tem 4 bairros ali tomando conta. Além dos 3 que a gente falou em Israel, tem o dos armênios. Armênio? Não, acho que é armênio. Ainda tem o bairro dos armênios. São 4 bairros ali. Né? O nego preserva aquilo, não deixa, porque podiam jogar bomba ali, né? Não joga porque tá os 3 ali que... Hein? Jerusalém. Tem 4 bairros, os armênios são deles. Que historicamente também os armênios entraram ali também. Então hoje você vê que aquilo ali é por ser cultuado pelos 3, eles não jogam bomba porque senão ele podia infernizar aquilo lá também, né? Aquele restinho, aquele muro da lamentação, aquilo é um restinho do palácio de Herodes, se não me engano. Herodes, palácio. Você vê aquilo ali, aquilo foi o que restou, aquele pedacinho. E o nego vai lá para cultuar aquilo ali e tal. Mas no fundo você vai ver, essa é a profecia, no fundo a palavra é essa, é uma profecia de Meixo Sama, que quando for aberto esse segundo portal, ele está fechado. Então, para ir o solo sagrado para lá, para não sei o que, eu não sei. A minha ideia que eu passo para mim é o seguinte, é você construir uma paz ali. Senhor, a gente não sabe como... Eu estranho da igreja não falar do solo sagrado de Quios. Ele cita o solo sagrado de Quios. E a igreja, faltando 8 anos para fechar. Não cita em momento nenhum isso. Tem coisas que eu nem sei como é que... Não cita o solo sagrado da China, que ele citou, Quios, China e... que é lá, na Muro da Lamentações. Agora, só... Eu te falei, né? Que era bom você começar a botar as perguntas certas, né? Olha, você vê o seguinte, uma coisa que a gente tem que se perguntar, juntando lá com... É aqui no Brasil, quando eu falo aqui no Brasil, eu não estou levando em conta como se fosse uma coisa mundial, porque o mundial explica tudo, né? O mundo. Mas as religiões por aqui,
são essas que vão explicar as coisas. Entendeu? Quando estou falando isso para você, você está entendendo o que estou dizendo. Quer dizer, se você estiver abraçando uma religião que não tem uma expressão assim, por mais que você, no caso da Umbanda, né, que você falou, Umbanda, né? Não é Candomblé, é Umbanda, né? Você vê, a Umbanda faz um esforço, mistura com o cristianismo, pega um pouco do não sei o quê, mas se você observar direito, vou exagerar bastante, essas religiões, para um nível mais evoluído, já deram o que tinha que dar. Entendeu? Infelizmente, quer dizer, mas quem estiver num outro nível mais abaixo, vai ter campo para avançar muito. Mas já deram o que tinha que dar. Não é a questão hoje, é você construir o paraíso na Terra. E esse pessoal não tem... pode até ir na carona dos outros, começar a falar isso, mas não é o carro-chefe dessa turma, entendeu? Você não vai achar que o cristão realmente... O cristão é do amor de dar outra cara, levar um tapa, recebe o outro, quer dizer, não é isso, a questão não é essa. E nem a questão também da lei do talião, você bateu, você também dá, não é essa. É a coisa... Mas é da justiça. Essa coisa não tem que acontecer, você não tem que estar ali presente. Quando o seu Luiz falou, tá vendo briga lá, não sei o que, tiroteio, não sei o que, ele não foi para casa, não passou por lá e aconteceu alguma coisa com ele? Não. Então, quem tiver numa boa, passa pelas coisas sem ter problema. Eu também acho. Né? Então, é esse o nível. A proposta tem que ser essa, não é uma proposta de... Entendeu? Quando você olha assim pelas... a proposta é cristã. A proposta, por exemplo, espírita. A proposta espírita, ela é uma proposta... É uma proposta, quer dizer, não é do... Tem um taoísmo, confucionismo. Proposta espírita é a proposta confucionista. Você vai lidar com a educação, e eles chamavam solidariedade, que é a caridade. O espírito o que faz? É isso, se educa e pratica a caridade. Quando você falou a palavra prática, né, eu fiquei pensando, bom, se prática for caridade, aí você já falou a palavra justiça. Você começa a levantar, você tem que construir um mundo da justiça, pô. Mesmo se uma fala essa palavra, pô, eu não quero ficar cuidando de caridade, pô. Caridade é para não existir, entendeu? Você entendeu? As coisas são... Por isso que eu digo, essas religiões, elas estão falando ainda num momento muito... De mazela, né? De mazela, né? Não é momento de você... Por isso que as perguntas têm que ser bem feitas, porque quando eu falo isso, é porque você tem que começar a perguntar, peraí, o negócio é para cá, é para lá, para lá, para lá, e você vai começar a encontrar o caminho. O caminho é esse aqui. Porque senão daqui a pouco fica, como eu falei para você, está querendo chegar no cume da montanha, mas calgou uma desgraça num caminho, vai ficar rodando. As religiões que não, né, você vê, tem, as religiões ali não estão nem comentando a situação política que está acontecendo. Não. Nem criticam. Não, e muitas até participam. Exatamente. A bancada evangélica na Câmara até participa da encrenca. Está no mundo da noite. Você vê os votos com esse deputado que chegou, o voto às abertas, foi, todo mundo inteiro foi unânime e condenou o cara. Mas Deus não viu como eles votaram antes? É só religião. Então não tem essa preocupação. Então você vê. Religião. Como é que vai pegar o dinheiro, como é que vai encaminhar a pessoa. Não é a religião montada com a política, não é a religião montada. Uma preocupação social. Não é ultra-religião. Questões Não fala em política, educação, cultura. A pessoa vai perder tempo, entendeu? Vai perder tempo, porque hoje você tem que abraçar uma ultra-religião. Esquece religião pura e simples, isso aí é atraso. Mas sem nome, inclusive cristão, mas não cita muito nome. Nós falamos messianismo, mas ele está sendo universalizado. Pode falar. Uma coisa para tentar fechar isso. O que os homens fazem das doutrinas é algo totalmente diferente, geralmente, do que a doutrina Então, uma coisa que a gente no início estava falando da questão do cristianismo, né, o que aconteceu com Maria, eu acho que isso não é relevante. O relevante é justamente isso. Como que a gente vai sair de onde a gente está agora, né, usando toda a pureza e a coisa boa das doutrinas existentes, sejam elas quais forem, e vamos ajudar a construir um mundo melhor. Como é que a gente vai sair desse mundo de violência, desse mundo de
corrupção, né? de pobreza, doença, conflito, como que a gente vai sair disso? Como que a gente vai conseguir crescer, puxar lá de cima as pessoas que estão à nossa volta da escada da salvação e ajudar a fazer um mundo melhor? Então, se dentro da Umbanda, se dentro da comunidade evangélica, não sei o que lá, a gente consegue fazer um pouco disso, ótimo. Né? Mas vamos sempre mirar no que é mais, no que tem mais luz. E aí cada um vai encontrar o seu caminho, né? Quando a gente lê os ensinamentos de Meixo Sama, a gente vê uma coisa realmente bem adiante do que essas igrejas, né? Uma das coisas, você falou, você usou a palavra pureza. Hoje, se você não tiver para fazer essa pureza, agricultura, jorei e belo para você olhar as coisas de programas, de televisão, de teatro, de flor, se você não conseguir ver essas três coisas, para você se purificar, tá difícil. E outra coisa, para você vai ver a relação das coisas, o que Meixo Sama aproveita. Quando se falar a verdade bem e belo, isso nada mais é do que platônico. Platão já falava isso. Platão falava. Entendeu? Para você lidar com essa coisa, você tem que ter a arte. Exatamente. Tem lá de trás. Espanta não!